que atravessava o vale, ele já estava fora da cidade. Hoje, nesse presente, como você pode ver do lado de lá, é todo o cemitério dos judeus. E de cá, se você reparar, todos os túmulos, é tudo escrito em árabe. E aqui é só o cemitério dos árabes. Bem aqui, naquele portão ali, é o portão dourado. É o portão fechado, lacrado, que todo mundo diz que é onde Jesus vai entrar. Existe isso na Escritura, nós vamos falar um pouco disso profeticamente. Então, em termos proféticos, é um lugar tremendo para nós proclamarmos aqui a nossa esperança, a nossa confiança na palavra e clamar já uma voz junto com o judeu nessa terra, aquilo que diz lá em Apocalipse, né? O Espírito e a noiva diz: vem, Senhor, porque é o lugar da chegada dele. É o lugar que ele vai pisar, é o lugar que ele vai entrar para dentro do templo, vamos dizer assim. Agora, em termos geográficos, na volta de Jesus, que as profecias nos diz, isso aqui vai mudar muito. Não é como é hoje. Esse muro que nós estamos vendo é parte hoje do muro do Templo do Monte aí. Aí ele continua fora disso. Se você olhar naquele desenho que eu te passei, dá para você ver bem claro qual é a parte do templo, qual é a parte da cidade velha. Só não coloquei lá o que vai ser profeticamente, mas existe inclusive mapas que você pode buscar, que você vai encontrar. São coisas tremendas. O que a gente está fazendo é só tentando te dar o caminho das pedras. Depois pesquisa, vai atrás, você vai achar coisas tremendas. Em termos proféticos, o que está para acontecer e o que a gente lê, nós vamos ler algumas escrituras agora. Nós temos o que a Bíblia fala em Zacarias 14, nós lemos isso lá quando nós estávamos no vale, né? Jesus vai pisar chegando naquele monte. Quando ele pisa no monte, o monte vai se dividir e ele vai ser uma parte vinda para o norte, que é isso. Uma rota de fuga. O que diz as escrituras, essa parte, quando ela divide, vai ter uma parte norte e sul. E quando ela divide, ela vai ser empurrada para o norte e o restante para o sul. Então significa que vai haver uma mudança na geografia deste lugar, completamente. E isso começa a fazer sentido para a gente na geografia descrita no livro de Ezequiel. Porque o livro de Ezequiel descreve a construção do templo numa área que é correspondente ao tamanho do que é hoje essa cidade velha, aonde existe todo o muro. Agora, eu pedi para você prestar atenção numa coisa. Quando a gente percebe aqui geograficamente, depois você vai nas escrituras, o Monte das Oliveiras é mais alto do que esse monte. Só que quando você lê nas escrituras, agora eu quero ler com você, está no livro de Isaías, capítulo 2, foi isso que eu te pedi que prestasse atenção. A gente estando aqui ao vivo e presenciar isso e as escrituras, é muito lindo. Isaías capítulo 2, ele diz assim, 2, versículo 2: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Quer dizer, o monte, aonde vai ser o monte do Senhor, ele ainda vai ser estabelecido. Não é que ele está estabelecido. Ele está apontado geograficamente aonde é, mas ainda não está estabelecido. E aí ele continua, que ele nos dá aqui algumas dicas tremendas. Será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Então ele será elevado
acima de todos os outros montes. Isso assim nos dá uma indicação profética tremenda, só o que é dito aí. Então significa que esse monte será mais alto do que aquele lá. Porque tem outros textos que dizem ainda que o monte do Senhor é o mais alto dos montes. Para que ele seja o mais alto dos montes, ele vai ter que ser estabelecido. E como é que o Senhor estabelece esse monte mais alto? É justamente na hora que ele pisa aí, vai acontecer um terremoto, se divide e há essa mudança geográfica. Porque então essa parte que ela é dividida na metade, ela é empurrada para isso aqui. Você imagina a revolução que não vai acontecer neste lugar. Agora, você está ouvindo as minhas palavras, eu quero ler isso para você, porque isso está escrito. Aí então se faz sentido de como nós podemos ter uma plataforma que pode encaixar o templo do milênio. Porque o tamanho do templo do milênio, que está descrito em Ezequiel, é o mesmo tamanho dessa cidade velha. Então se formará, através desse terremoto, esse platô, mudando tudo isso aqui. Agora vamos ler na Escritura, só para a gente seguir isso aí nas Escrituras. Vamos ler lá em Zacarias, capítulo 14. Veja bem, no versículo 3 diz assim: depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugirão do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Então aqui já nos dá as profecias começam a se encaixar, né? Aquilo que o profeta Ezequiel viu, de aquele rio de água que sai do trono de Deus, proclamado aqui. Quando acontece isso, haverá então este rio que corre, e por onde ele vai correr? Pelo vale, esse vale do Cidrom. Aí ele se divide logo aqui na frente, que algumas águas vão para o mar Mediterrâneo. A Bíblia não fala nada sobre isso aí. Ele fala sobre que desce para o mar morto e que aonde ele passa ele traz vida. Isso que eu disse assim, o quão significativo e profético é para nós. Esse vale hoje que conduz só esgoto, cheio de lixo, cheio de problemas, conflitos políticos. É um lugar onde o rio da vida vai passar. Amém. Trazendo vida e modificando todas as coisas. E tudo isso por causa da volta de Jesus. Agora, como isso acontece? Vamos dar uma lida lá no livro de Ezequiel, capítulo, se não me engano, 39. Tem ali algumas coisas tremendas. Eu creio que depois vocês podem explorar essas coisas. Aliás, 38. No versículo 17. Assim diz o soberano Senhor:
Acaso você não é aquele de quem falei em dias do passado por meio dos meus servos, o profeta de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. Quem? É isso que acontecerá naquele dia quando Gog atacar Israel. Isso aqui é uma chave, estude isso. Porque o que vai provocar a ira de Deus, Deus vai falar assim, ó, basta, é quando eles atacarem Israel. E aí ele diz, será despertado meu furor, palavra do soberano Senhor. Quando eles fizerem esse ataque a Israel, Deus falar, basta, chega, vai despertar o furor de Deus, falar, agora eu vou agir. E aí ele diz assim, em meu zelo, em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Então a própria palavra está unida com ela, só vai ali costurando todas as profecias. E quando acontece esse terremoto? Quando Jesus pisa. Então quando é que, qual vai ser a resposta de Deus quando eles atacarem, Gog atacar Israel? Deus falar assim, ó filho, acabou, vai lá. Inclusive, parece que 2/3 da população morre. Né? É o que as profecias vai dizendo, porque a coisa é grande. Tem tanto ouro aqui que vocês não imaginam. Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu naquele momento? Terremoto. Aquele foi um terremoto do qual o juízo de Deus estava acontecendo, porque os pecados estavam caindo sobre Jesus. Agora você imagina a intensidade de terremoto quando Jesus está trazendo o juízo sobre a terra. É outra dimensão. É algo assim tremendo que vai estar acontecendo. Nós podemos sonhar com isso, mas são dias terríveis, que a Bíblia diz, terrível será aquele dia e o dia do Senhor. Serão dias de realmente julgamento. Guarda essa porçãozinha aí desse Deus sendo provocado. Vamos terminar aqui. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Aí termina lá com o versículo 22 dizendo, executarei juízo. Então, quando ele fala ali dos peixes, ele fala das aves do céu, o terremoto é de tanta intensidade que tsunamis vai acertar tudo, o mundo inteiro. Vai ser algo assim estrondoso, que nós não temos entendimento daquilo que será. Mas está aqui, está profetizado. Nós temos muito o que realmente orar nesse momento aqui, lamentarmos, pedirmos a Deus que Ele seja misericordioso com o seu povo, que entenda esses caminhos, essas verdades, porque Ele vai estar estabelecendo o seu caminho do seu reinado. O livro de Ezequiel com o templo é algo que precisa ser estudado, precisa ser compreendido por nós hoje, porque é a nossa esperança, é o nosso futuro, é o que nós declaramos em Jesus. E a Bíblia mostra uma coisa tremenda que eu já falei, não temos tempo também de entrar nisso. O alvo de tudo isso é uma coisa, a glória de Deus. O desejo de Deus, na sua glória, em tudo que Ele é, estar habitando com toda a sua criação novamente. Então Ele tem feito um caminho de redenção para estabelecer a sua glória de volta neste lugar. Agora vamos pensar aqui comigo.
Que privilégio que nós temos de compreender essas verdades. Se você vai lá em Ezequiel capítulo 8, 9, 10 e 11, você tem eu penso que foi a maior tragédia na história de Israel e que acompanha eles até esse dia chamado hoje, e também nossa, de toda a humanidade. Deus apontou através de Abraão um homem que desenvolveria um projeto junto com ele, no qual ele poderia designar um lugar nessa terra da qual a sua glória poderia morar junto com os homens. Então a história de Abraão, a história do povo de Israel, é a história da glória de Deus querer habitar com o homem novamente. E quando você estuda a história deles, e que hoje nós estamos num processo de restauração, tem muito que se dizer. Nós poderíamos ter seminários e seminários em cima disso. Mas vamos focar aqui a glória de Deus, dentro daquilo que nos está descrito. Nessa designação, Deus escolheu este lugar, este ponto aqui em cima, para que uma casa fosse edificada no nome dele, e nessa casa ele pudesse colocar o único lugar que ele escolheu para estar com o homem, que é na arca, que tem ali o propiciatório, do qual a glória de Deus vinha, ficava e falava com os homens. Esse sempre foi o coração de Deus. No capítulo 8 para frente de Ezequiel, nós temos ali Deus. Olha como a palavra de Deus é forte. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi lá na Babilônia, pegou Ezequiel pelo rabo do cabelo dele. Imagina isso. É isso que a Bíblia descreve. Certamente o cabelo dele estava amarrado lá com o rabo. A Bíblia diz que ele tinha cabelo. Melhor que eu. Pegou ele pelo rabo do cabelo dele, levantou ele e trouxe ele nessa cidade. E aí, leia lá, você vai ver o que aconteceu, mas só quero te mostrar como Deus no Espírito estava agindo. Como que ele viu, como que aconteceu. O que mais entristeceu ele, eu penso que Ezequiel chorou demais. Ele viu a glória de Deus saindo de cima do propiciatório, indo para a porta do norte aqui do templo. Era como que se a glória de Deus quisesse falar assim: eu não quero ir embora, mas vocês estão me expulsando, porque é esse mesmo a palavra que é usada. Vocês me expulsaram do meu lugar, da minha morada. Aí o Senhor olha com muita tristeza a glória de Deus. Como? Eles extinguiram o Espírito. Foi. Paulo fala essas coisas. E aí ele não aguenta, vai até ali no Monte das Oliveiras, e de lá a glória sobe. Por 5 anos, tudo isso aqui continuou funcionando normal, tudo, sacrifício, povo tendo autoridade e tal. Eles não perceberam que a glória tinha ido embora. Meu Deus. Uau. Eles não perceberam. Que isso seja lição para nós. Pega isso aí como Deus falar contigo. Desde este momento, a glória de Deus nunca mais retornou, a não ser na face de Jesus, que aí é outra história. Mas tem algo assim profundo nessa verdade, e que é profeticamente que nós precisamos de estudar e compreender ela. Uma coisa que é história nós não sabemos, que assim não é uma coisa registrada em termos de livro, é comprovado, são histórias. Que Jeremias e mais alguns profetas, quando souberam que realmente o templo iria ser destruído, eles pegaram a arca e esconderam a arca. Essa é uma história. E ninguém tem notícia dessa arca. Sumiu. Então, nem no segundo templo, que foi reconstruído, eles já estavam completamente perdidos e fora
daquilo que era o projeto de Deus. Porque o templo ele tinha sentido com a arca. Sem a arca ele não tem sentido. Então não só eles não tinham mais a glória, mas eles não tinham mais a arca. E pior ainda que na reconstrução, eles já não tinham mais monarquia. Eles estavam debaixo do domínio dos gentios, que já havia começado o tempo dos gentios. Porque Israel nunca mais se recuperou como reino. Aquilo que é dito no livro de Ageu, no finalzinho ali, que Deus encoraja eles a reconstruírem a casa. E ali ele diz sobre a segunda casa será maior do que a glória. A casa será maior do que a primeira, porque ali darei a paz. Deus estava mentindo então para eles? Porque a glória daquela última casa ali que eles construíram não tinha nada a ver. Não tinha a arca, não tinha a glória, e está tudo era fora. Leia lá cuidadosamente. Você vai perceber que aquela profecia não era para aqueles dias. Te peço, leia lá cuidadosamente, nós não temos tempo aqui de entrar nela. Ela era para o tempo do fim agora. Então, há algo para nós hoje descobrirmos em termos proféticos, que é muito rico. A palavra profética está viva. A palavra profética é tremenda. Nós não podemos negligenciar ela mais. Nós precisamos do espírito de revelação e de entendimento. Porque nessa reconstrução do tempo do milênio, essa vinda de Jesus, esse estabelecimento geográfico desse lugar, é para a volta da glória de Deus. Porque ela vem, e é interessante, ela desce sobre o Monte das Oliveiras e entra pelo portão leste do novo templo. Bem aqui, ó. Nós estamos pisando em algo assim tremendo, de uma magnitude eterna e universal. Nós temos que estar aqui com temor e tremor e agradecidos a Deus por poder conhecer essa verdade. Uma última coisa antes de eu passar aqui para os outros irmãos, que eu creio que gostaria muito que vocês compartilhassem. O que é que vai provocar essa ira de Deus? Nós temos duas coisas que são potenciais para isso aqui, dentro do que nós compreendemos hoje. Uma é a questão da terra do templo, que é a parte leste aqui da cidade de Jerusalém, que está na mão da Palestina. E o outro é o coração da terra. Se um dia Israel falasse, não, nós vamos anexar Samaria e Judeia em Israel, nós temos todo o potencial dessas nações vir contra Israel. Isso porque que é importante o coração da terra. Há muito que se explorar sobre isso aí também. Não temos tempo para falar, mas é o que eu te pedi, Ezequiel 38, quando o furor de Deus é despertado, porque as nações vão atacar Israel, tem tudo a ver com o coração da terra, com o Nath e com o que eles estão fazendo. Para a gente entender de tudo que o Xavier falou, por exemplo, a questão de terremotos. Nós estamos aqui, existe uma falha geológica que é chamada de African Rift, a falha africana, porque Israel, você não tem ideia, isso aqui é o norte da África, né? A gente tem dificuldade de pensar, quando eles falam Egito, é a África, a gente pensa, não, a África negra. Quando nós estávamos no parque ontem em Enderby, tem espécies ali que são as espécies tropicais que sobrevivem na parte mais norte. Daqui para cima elas não sobrevivem mais. Então isso aqui faz parte de um continente que tem uma falha geológica, onde você tem Ásia e Europa. E a questão de terremotos aqui, como houve nos dias de Uzias, no dia de Jesus,
nos momentos, por exemplo, em 132 a 135, quando o Jonathan falou daquele rabino, Bar Kokhba, que liderou a revolta, e uma das razões da revolta foi que eles queriam reconstruir um templo que tinha sido destruído há 50 anos antes. E uma das coisas que aconteceu, eles já estavam tudo pronto, tinha conseguido a autorização, e estava começando a preparar as coisas, houve um grande terremoto aqui. E houve uma explosão de gás. Isso está na história. Flávio José, outros falam dessa época, né? Outros historiadores, Flávio José, mais cedo, ele fala dos anos 70. Está na história. Então, assim, terremoto aqui, e os próprios judeus foi entendido como um sinal que Deus não aprovava a coisa. Tem outros sinais, né? Mas essa falha geológica é uma realidade. Então, falar de um terremoto aqui é algo que vai acontecer, já aconteceu em outros momentos da história, e só que esse, assim, vai mudar não só a geografia, mas a topografia. Você sabe, quando uma placa ela entra debaixo da outra, você levanta uma parte, você abaixa a outra, né? É exatamente isso aí, na realidade, das placas platônicas, elas se movem, e essa parte especificamente ela tem uma sobreposição muito visível, cientificamente comprovado, atípica do que qualquer outro lugar. Inclusive, outra coisa, a questão dos montes mais altos aqui, não só o Monte das Oliveiras, mas tem um outro monte aqui, na parte alta da cidade, que foi considerado como o Monte Sião. Porque quando você tem mentalidade da Grécia, todas as cidades, o lugar mais alto é do rei. Sim. Na Europa é assim, as fortalezas, o rei você põe no lugar mais alto. Então, eles entendiam, não, Davi não construiu num lugar mais baixo, o rei fica no lugar mais alto. Então eles tiveram dificuldade de aceitar que o Monte Sião era um pouco mais baixo. E esse monte que tem aí, eles vão abaixar. Vai ter um nivelamento, né? Agora, outra coisa de água. Você não vê aqui, mas aqueles que já tiveram a oportunidade de descer no túnel de Ezequias, que é uma obra de engenharia tremenda, você entra lá dentro, nós entramos lá dentro, cheio de água, né? Até aqui, desce, vai lá para baixo, tem uma fonte de água dentro desse monte, que desce lá, sai lá em cima, lá embaixo, com bastante água. Então tem água aqui que vem de uma parte bem alta, né? Agora, Deus vai liberar fontes, como foi falado, um lençol freático que está aí, né? Que uma vez que mexer vai liberar, como libera gás e outras coisas. Então, querido, nós não estamos falando de coisas assim muito esquisitas, né? Utópicas e tal, improváveis. Agora vai ser uma ação divina, né? A questão da invasão do norte, do reino do norte, Gog, Magog e tal, que é outra coisa que às vezes você ouve muita abobrinha, você fica meio assim, né? Um dia a Rússia, outro dia a Síria, não sei o quê, né? Sei lá. Às vezes a gente se fecha, mas na verdade, em relação ao Messias, existe mais ou menos 300 profecias. Mais de 200 se cumpriram e outras só cumprirão na sua volta. Mas em relação ao rei do norte que invade aqui, são mais de 150 profecias. Então é um evento assim, de uma extrema importância. Talvez você não tenha mais na Bíblia, fora do Messias, mais profecia do que em relação a isso. A vinda, claro, você tem Jerusalém, Sião, porque engloba ele, né? Ele vai manifestar aqui, mas fala desse rei do norte. Então vai ter um ajuntamento das nações, cercarão Jerusalém, vai ser terrível, como falou, 1/3 dos habitantes de Jerusalém morrerão. Vai ter um desastre militar para essa coalizão de nações que vem. Diz que os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas. Quer dizer, alguma coisa, né, que vai ser assim, algo talvez nuclear, você não sabe, né? Ou da presença de Deus. Os próprios judeus não sabem. O pastor Daniel, ele fala um pouco disso, eu já traduzi ele pregando em Zacarias. E nós, a gente subjetiva tudo, né? Interpreta tudo, tudo como diz, simbólico e tal, mas para o judeu é literal.
E biblicamente é literal, né? Vai acontecer, vai ter o apoio das Nações Unidas. Temos que orar que o Brasil não participe disso, porque pode, amanhã os filhos da Grécia, com essa mentalidade de direito, de inaceitável, porque vai ser o furor de Deus se manifestará, mas antes do furor de Deus se manifestar, manifestou-se o furor das nações. No sentido, é inaceitável, não é possível, de que direito, né? Isso que a gente vê em algumas coisas pequenas, como o Xavier falou, anexa a faixa de Gaza, anexa Judéia e Samaria, mas não precisa ir longe. Quando em 77, Moshe Dayan, que é o general mais famoso da época, aquele que tem, que é pirata, perdeu um olho na guerra, daí ele tem um tapa-olho, Moshe Dayan, com um paraquedista do exército de Israel, ficaram como quem sonha quando subiram aqui. O rabino Solomon acompanhou eles e tal, tocou o shofar, aquilo que o Nath falou. Por que eles não seguraram o monte do templo? Não é? Ganharam militarmente, eles tinham condições. A pressão das nações foi tão grande que ele falou assim para as autoridades israelenses: se vocês quiserem que a gente segure, a gente segura. A gente tem como. Conquistaram, né? Mas a pressão diplomática, a pressão em cima de Israel foi tanto que ele teve que entregar para uma administração, que chama, né, um concílio do mundo muçulmano, porque é um lugar santo, aquela coisa. Eles tiveram que recuar, não administrativamente, não é anexado e tal, é nosso, mas tiveram. Por isso que o cara, para ir ali hoje, precisa de soldado, tiveram que recuar. Só para você ter uma ideia da pressão, isso que só pegou ali, não falou, vamos reconstruir, vamos mexer. Então isso aqui, por vias diplomáticas, nunca, querido. Essa mesquita aqui foi construída no ano de 695 até 705. Está aí há mais de 1400 anos já. Primeiro o domo, depois a mesquita, 20 anos mais tarde. Você acha, tem uma família que tem a chave dessa mesquita aqui, só essa família passa de pai para filho depois de 600 anos. Você acha, o grande mufti daqui, época da guerra dos nazistas, é o tio de Arafat. O grande mufti é como o grande rabino, a maior autoridade daqui. Ele apoiou os nazistas. Eles lutaram com tropas, enviou tropas muçulmanas na Bulgária, ali que tinha muitos muçulmanos, na Sérvia, junto com a tropa, a 12M dos SS. Eles falam até a possibilidade que tinha guarda muçulmano em Auschwitz, por causa dessa coalizão. Foram eles que ajuntaram os judeus para ser mandado para muçulmanos. Então você entende porque mais tarde Yasser Arafat estava no poder, o tio dele já era a autoridade religiosa maior. As tropas da OLP, as primeiras, foram treinadas por ex-nazistas. Existe foto dentro de alguns ex-nazistas, Arafat, bem jovens. Então, querida, essa complexidade só vai resolver num conflito quando as nações vão vir aqui. Vai ser uma iniciativa, talvez da Síria, da alguma coalição do norte, mas as nações vão estar apoiando. Aí o furor de Deus vai se manifestar com aspectos que a gente não conhece, né? Com todas essas coisas, mas mas aí o Senhor Jesus voltará, né? Na ideia deles, é aí que ele desce nesse monte, ele intervém e dá um basta. Tenho interesse, tenho amigos em todas as esferas, trabalho no Mover há 30 anos, mas eu estou em gozo, eu estou aguentando e ver o Charrier, ele pegou o mapa do céu. Amém. Amém. Vocês talvez vão ler daqui nos próximos meses livros que vão sair de pessoas, não sei quem vai escrever, mas nós estamos aqui na consumação dos séculos. Quando Deus criou o homem num projeto dele com o homem, onde não havia separação. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo que Deus faz dura para sempre. E tudo que Deus faz não pode ser mudado.
Quando Deus dá liberdade para o homem, Deus já sabia que o homem cairia, Deus se preparou para isso, e Deus cria o homem igual a ele. Salmo 8, Deus criou o homem igual Deus, igual a Elohim, na dupla, né? Como Deus e homem é a mesma coisa. Tanto que o homem governava como Deus. Quando Deus houve a rebelião luciférica, Deus na palavra, ele foi reconstruindo tudo, ele foi refazendo tudo, aí ele pega um boneco de barro e ele se coloca dentro do homem, e o homem passa a ser vivente. É um Deus vivente comandando a terra. Na liberdade o homem cai, e é fechado o platô, é fechado o espiritual, mas o que Deus tem está pronto. Quando quando Deus começa a revelar o plano dele, a humanidade vai descendo, descendo, descendo. Quando chega na tentativa de voltar para casa, eles tentam Babel. Babel é uma tentativa de voltar para casa, mas de uma inspiração diabólica. A partir de Babel, Deus começa a abrir o mapa. Abraão, ele viu a cidade de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão, ele não caminhava olhando para essa cidade, ele caminhava olhando para a cidade de Deus. Há uma cidade no céu perfeita, em que vai ter que ter uma cidade na terra perfeita. E nós todos somos parte de um script, conscientes ou não. Para quando essa cidade se fundir no projeto de restauração, a glória vai descer. Então, quando Jesus vem, a gente vê Jesus multiplicou o pão. Ah, para matar a fome? Não, você deve abrir uma padaria. Jesus veio para curar cego, ele curou 3, 4 cegos. Não, Jesus veio no script de Deus. Pega um burrinho que eu tenho que entrar montado no burrinho. Estava escrito. A Bíblia diz que Jesus toda manhã escutava do Pai como é para fazer, e o Pai mandava ele fazer. Quando Jesus vai morrer, ele está ali no Getsemane, ele vai ter que entrar. Ainda não é a glória, ele é a glória estampada no rosto, mas não é a glória da consumação. Ele passa, ele atravessa esse vale, ele entra nesse portão e ele vai para cumprir a parte dele. Ele vai executar o preço para que aconteça a restauração da glória. É tão patente que os inimigos fizeram esse cemitério aqui pensando que ele ia subir a pé. E eu costumo dizer, gente, esse portãozinho, se eu for com raiva lá, eu derrubo com o pé. Agora, esse portão é importante porque há um portão no céu. Isso. Como explicou muito bem o pastor José, nas mudanças, nas plataformas e nas guerras, é interessante a guerra. A gente fala de Gog e Magog. Ah, as nações vêm. Não, as nações não vêm. Deus vai colocar um negócio e Deus é que vai trazer. Não é que ninguém quer. Deus vai trazer. Isso tudo faz parte do script. Não é que eles querem, mas é Deus. Você vai entrar agora. Você vem agora. Você vem agora. É para atacar agora. Porque está chegando a hora. Então o mapa está começando a fazer assim. O fato de nós estarmos passando por aqui, esse é o nosso, na minha opinião, esse é o ponto da glória. Esse é o ponto da glória. Esse é o ponto da glória. 90, quando eu pisei aqui, eu não tinha esse entendimento, eu botei no nome da minha igreja igual aquela, Igreja das Nações, olhando para o portão dourado. Mas eram 30 anos atrás. Então o que vai acontecer? Jesus, o Charrier está apontando muito para lá, mas tudo isso é Monte das Oliveiras. Porque na realidade nós estamos olhando o físico, mas o natural está aqui em cima. A cidade está aqui em cima. Ele vai entrar, o portão está aqui em cima, que vai juntar com esse, isso vai virar templo. E aí a glória que saiu em Ezequiel vai entrar. Fecha as duas cidades, as duas Jerusaléns. E o rio que vai sair daqui é o rio do milênio, que vai ser cura para as nações e vai tocar e vai até lá. Então o que eu entendo? Quando Jesus fez todo aquele papel, ele tinha que pisar na terra. Quando Deus manda Abraão, anda de norte a sul e vai pisando, vai pisando, vai pisando. Qual é a prova que o homem pisou na lua? A marca do pé. É a legalidade espiritual. Então Paulo diz em Efésios 2, de 11 a 22, que Jesus criou a nova humanidade. Jesus é o último Adão. Jesus tinha que pisar, Jesus tinha que fazer o script do Pai direitinho, fazer tudo direitinho, pisar igualzinho. E morreu. Na hora que ele morre, sem ter culpa, ele resgata. E aí começa o processo de redenção. A redenção. E a glória vai entrar. E nós estamos fazendo parte disso. É impressionante. E tudo paralelo. As vinhas têm 15 anos. Como é que pode ter vinha de 15 anos com esse sucesso todo? Quando eu vim em 90 com o Valnice, começaram as vinhas. Falei, meu Deus, agora tem essa vinha aqui de 15 anos, mais vinha nova. Então, o processo é como se fosse um teatro.
É que cada um vai fazendo o seu papel sem entender direito, porque o que funciona é legalidade, não precisa entender, abre a boca e fala, o profeta tem só que falar, porque no projeto divino tem que ter a legalidade, porque é a legalidade, reino espiritual. E agora ali, de algum lugar aqui por cima, ou aqui, nossos olhos vão ver, a glória vai entrar, vai virar, vai descer, e aí ela volta, ela foi expulsa e volta. E aqui, modo de entender, começa o reino milenar. E nós, míseros mortais, somos coadjuvantes de algo tão glorioso. Não é lá no muro, não é lá não sei aonde, tudo faz parte. Mas o negócio... Eu gostaria de enfatizar assim, um aspecto, né? Assim, é um negócio muito interessante quando a gente pensa tudo isso que tem sido colocado aqui, todo esse mover profético, onde todas as coisas vão se encaixar num processo final de reconciliação e redenção, né? Até aquilo que eu falei um pouquinho ontem, tem uma palavra assim para a profecia, tem o bolema e o telema. Tem um quebra-cabeça que realmente ele vai se formar mesmo, independentemente da minha ou da sua vontade. Exatamente. Tem um quebra-cabeça, mas tem um outro quebra-cabeça que depende da pregação do Evangelho. Exatamente. Isso é o mistério de Deus. Que depende do posicionamento da igreja, da resposta que cada um de nós vamos dar, né? Então existe um eu não sei se você consegue entender isso, né? Tem assuntos assim que eles são um pouco complexos, a gente precisaria de muito tempo assim para caminhar nas escrituras, né? Até quando a Bíblia fala assim, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É um negócio curioso isso, né? Uma ideia de que Deus fez contas. Porque quando você lida realmente, você está governando um ser que é moral, que é livre para fazer as suas escolhas, e talvez é onde a imagem moral do homem mais se assemelha à de Deus, não é? Quer dizer, você está trabalhando com possibilidades, não é? Então, é lógico, como eu falei, assim, Deus sabe muito mais do que a gente imagina que Ele sabe, né? Mas o que eu acho interessante é isso, que eu acho que é onde pega mais a nossa responsabilidade. É lógico, assim, quem mora aqui nessa região, né, e também quem não mora, a gente tem que entender que esse vai ser o palco. E realmente muita coisa, você nunca vai entender Mateus 24, Marcos 13, não é, Lucas 21, você nunca vai entender esses textos numa outra geografia que não seja essa. Não adianta você querer. Você pode até pegar princípios, aquilo vai funcionar, né? Tem muitas verdades, muitos princípios que eles são aplicáveis, né? Mas eu penso que como nação, como pessoas, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Isso. Essa é a vontade de Deus, não é? Você falar que Deus destinou alguns para salvação e outros para perdição, é um negócio que fere profundamente a natureza e o caráter de Deus. Então, o que eu quero dizer é que toda essa guerra que a gente vê, que é uma guerra aberta, não é? Está em jogo realmente o destino de muita gente. E a nossa decisão em responder. Isso está em jogo aí o destino de muitas pessoas, não é? E é interessante que, por incrível que pareça, gente, você tem que entender, numa perspectiva de Deus, o mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Numa perspectiva de Deus, nunca tanta gente hoje, nunca teve um percentual tão grande da população
que tem acesso às verdades de Deus como hoje. Então, o seu nível de vida é muito melhor do que um rei que viveu aqui há 500, 600 anos atrás. Exatamente, Muito não tem superior. dúvida. Então, veja bem, né, nós estamos num processo de restauração. Não é? Lógico, essas profecias vão se cumprir, vai haver um momento realmente do poder das trevas, não é? Mas veja bem, gente, nós somos aqui da turma da restauração. Amém. O que eu percebo, né, hoje, assim, a gente vê isso muito, vim até conversando com o Charrier, né, isso, gente, é uma agenda global, essa guerra que a gente vê. A gente pode dar, vamos dizer assim, diferentes nomes aí, né, o marxismo cultural, o humanismo ateístico, o progressismo de direita. Quer dizer, você pode dar diferentes embalagens, né, para essas ideologias e filosofias que estão aí. Mas você pode observar que todas elas, onde que eles querem realmente assim chegar, né, é destruir os fundamentos, os valores judaico-cristãos. Isso. Eu assim, falando mais assim na minha pegada ministerial, porque já assim, mais ou menos umas 2 décadas que Deus fala muito comigo sobre alicerces, sobre fundamentos. Normalmente as mensagens que eu prego, que eu ministro, elas envolvem alicerces. Ela envolve eu sempre falo, a gente não precisa só de uma transformação social, nós precisamos de uma transfundação de valores. Transformar é você mudar a forma, transfundar, não é você mudar fundamentos, alicerces. Eu gosto da linguagem da reforma. Gente, às vezes pode vir um avivamento aqui e daqui a 20 anos a situação está pior. Mas quando, né, até outro dia eu tuitei isso, eu creio que a gente como Brasil, nós temos uma boa chance, gente, de pioneirar uma reforma na América Latina, uma coisa que nunca se pensou, que nunca teve. Hoje nós temos uma igreja no Brasil. Assim, você tem um cara que acredita na igreja e que pelo menos assim, arranha um pouco, conhece um pouco a igreja brasileira. Eu sou apaixonado pela igreja brasileira. E é impressionante o que Deus está fazendo no Brasil. Hoje nós temos uma boa chance, né, de fazer uma reforma, de confrontar essa cultura de corrupção, não é? Ali, por exemplo, a Suíça, que Calvino conheceu, era muito pior que o Brasil é hoje, gente. E olha no que se tornou. E a gente vê que até hoje, por exemplo, tem pedras daqueles fundamentos que foram colocados que elas subsistem até hoje. Então, assim, o que eu quero trazer, não sei se você está percebendo, mas eu estou colocando de esperança no seu coração. Porque esse é um lugar de esperança. Né? E você pode ter certeza, não tem jeito, o ímpio não prevalece. De Deus não se zomba, não tem conversa. Aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, aquele que semeia no espírito, do espírito ceifará vida e paz. Então nós estamos no meio de uma guerra cultural, não é? É muito importante a gente assim, ter um posicionamento e entender o que Deus está fazendo e aonde que a gente pode influenciar, não é? Hoje, de uma maneira cada vez mais clara, eu sempre tento assim alertar a turma, mas gente, hoje qual que é o palco dessa guerra? Não é? Inclusive essa é a linguagem, quando fala todo olho verá. Né? Como é que se você está lá no Brasil, né? E como é que todo olho verá? Tudo bem, Deus pode até fazer um milagre, né? Mas isso tem a ver com as mídias sociais. Então hoje é impressionante como assim, Deus está levantando realmente assim, um movimento, né, de restauração, eu diria não só de restauração, mas de refundação de sociedades, não é? E eu pessoalmente, assim, eu estou muito esperançoso em relação a isso, né? E a gente pode ser realmente ali um participante nisso tudo, né? As coisas que a gente, as mudanças que nós, essa guerra, né, que a gente vê
por exemplo, que o governo brasileiro enfrenta, o governo do Trump enfrenta, não é? E vários outros governos, o governo lá da Inglaterra também enfrenta, mas é interessante, assim, como que hoje a coisa está indo para um ápice, e esse ápice ele vai acontecer aqui, né? Por isso que eu estava falando sobre fundamentos, porque essa é a palavra, Deus está abalando os fundamentos das nações. Eu vejo isso literalmente no Brasil. É o lugar que eu posso falar assim mais de cadeira, que realmente eu acompanho isso. Mas quem tem um pouco de discernimento espiritual sabe que Deus está abalando, gente, os alicerces da política brasileira. Tem acontecido coisas ali, honestamente, assim, eu nunca imaginei que poderia acontecer. E está acontecendo em muitos outros lugares, né? São terremotos, literalmente terremotos que Deus está fazendo. E nós temos um papel nisso aí, né? Eu creio que nós temos um papel para esse momento, que é um momento assim tão chave, né? É lógico, a gente falou aqui, essa área escatológica, você sempre tem que ter muita humildade. Tem coisa que é um descortinar, acho que a palavra certa é essa. Você vê que hoje tem coisa assim que vai clareando tanto, né? O Charrier coloca a coisa aqui de uma forma assim tão clara, né? Mas é lógico, ainda tem coisas que a gente não sabe assim exatamente ou quando, né? Porque para Deus um ano é como 1000 dias. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então tem coisa, mas a gente tem que, o que a gente não pode perder realmente é esse discernimento profético, né, do que Deus está fazendo aqui com Israel, porque a gente sabe que essa reconciliação, gente, eu acho que um dos pontos chaves, essa reconciliação da igreja com Israel, isso é vida dentre os mortos. Isso é fundamental. Reconciliação, né? Uma coisa até que, alinhada com a palavra. E tem coisa que é sobrenatural mesmo. Sem alegoria. Né? Eu gostei muito até outro dia o Bolsonaro falando, olha, eu não desisti de colocar a Embaixada do Brasil em Jerusalém. Porque tem coisas que a gente disser, não é só a questão física, mas, gente, o significado disso são chaves que realmente a gente vai virar em favor na nação. Aquilo que o Zé falou, eu acho que nós precisamos, como igreja brasileira, ser guardiões para que a gente não entre nesse rol de nações que vai cercar Jerusalém. Imagina, não é? Porque vai morrer muita gente. Até o pastor Daniel, ele fala isso. O pastor Daniel falou, ó, o pessoal não gosta. Os judeus aqui, não gostam muito dessas profecias, mas 2/3 de Israel, gente, vão viver nessa guerra. É muita gente. Então, por exemplo, se fosse a população de hoje aí, 9 milhões, 6 milhões vão morrer nessa guerra. Então entenda que o negócio está indo assim por uma batalha violenta. Você vê a esquerda no Brasil lá toda hora os caras, porque o que acontece aqui, esse negócio, querendo ou não, vai refletindo em muitos cantos do mundo. Lógico que os lugares onde você tem uma igreja mais vigorosa, é aquilo que eu falei, aqui eu estou saindo do Telema e entrando no Bolema. Tem coisas, gente, que vão depender de nós. Inclusive, esse conceito, do mesmo jeito como nós podemos adiantar a obra de Deus, nós podemos atrasar a obra de Deus. Né? Por causa do chilique lá de Miriam, né? Deus colocou ela lá uma semana de castigo, a nação inteira parou por causa da dona Miriam. Né? Então, tem coisa... tem coisa que retarda a obra de Deus. Não é? Essa linguagem aqui, por exemplo, da glória de Deus indo embora, gente, nós temos que pensar isso. Como igreja, por exemplo, uma igreja que a glória de Deus já estava do lado de fora. Imagina Jesus tentando entrar em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Quer dizer, ele já estava do lado de fora da igreja. Então, e sem perceber, a glória de Deus já foi embora da nossa vida, foi embora da igreja,
né? E ninguém sentiu falta da glória de Deus. Né? Então, assim, o pessoal que me conhece mais aí, né, sabe que eu gosto muito de internalizar a palavra. Né? Porque, na verdade, gente, isso tudo aqui, ó, você, né, não tem, tá numa dimensão interna, isso não está fora, está dentro da gente. Né? O que Jerusalém é um lugar de paz. Né? Tudo bem, Deus escolheu esse lugar aqui geograficamente, mas o lugar que Deus escolheu mesmo no seu coração. Né? Então, Jerusalém, gente, está dentro de nós. Né? Dentro dessa perspectiva do reino de Deus, a maneira como Jesus implantou o reino de Deus, né? É por aí. Mas eu creio que nós somos de discernir essa guerra. Posicionar. Tem um posicionamento nosso. Você pode observar, gente, as coisas mais absurdas, né? Em termos assim de destruir os valores assim que civilizam a humanidade, estão em pauta aí. Quando você pensa nessa questão de ideologia de gênero, assim, o massacre da identidade humana, né? Todos nós já vimos isso aí. Tem gente que o cara bota chifre, que o cara agora ele se identifica como um cachorro, ou se identifica como um lagarto, ou se identifica como um boneco, né? Se desumaniza. Né? É impressionante assim, a gente vê como a coisa está polarizando. Tem uma polarização. Não é? O Vale de Josafá tem muito a ver com isso, é o vale da decisão. Então vai demandar de cada um de nós aí definições, um posicionamento muito sério. Não é? Aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é sujo, suje-se mais. As coisas estão realmente se definindo e nós precisamos ser muito ousados, né? Porque a estratégia do diabo é provocar, assim, é constranger você, é colocar mordaças, é a lei da mordaça. Não é? Eu, até naquele momento lá, por exemplo, lá no campo de Birkenau, quando aquele cara começou a dar o chilique dele, rapaz, eu naquele momento, sabe o que é você receber assim uma ousadia? Eu não pararia ali aquele momento de forma nenhuma, porque os caras querem te amordaçar. Não é? E nós precisamos realmente ter um posicionamento ousado hoje para confrontar, né, essas... É uma imposição de valores que são altamente destrutivos. No Brasil hoje, quem é pai sabe disso, hoje dá medo você colocar um filho numa universidade no Brasil, honestamente. Numa escola. Honestamente. É um negócio assim, e de repente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cheios de constrangimento lá, o fulano vai se sentir rejeitado se você falar que praticar a homossexualidade é pecado. Você não pode dizer que é pecado. Entende? Então eu creio que Deus está levantando uma igreja aí ousada, não é? Que não fica perturbando o bicho, não. Pecado é pecado. Né? Nós precisamos de ter, lógico, sermos sábios, sermos amorosos, mas nós estamos entrando em dias, né, onde assim, o que está acontecendo é uma total inversão de valores. Mas nós sabemos que nós estamos rumo a uma restauração. Então a gente poderia ter um tempo de oração, né? A gente levantar um clamor aqui, né, concordando com as escrituras. Fazer muita coisa junto. Então, é hora que você vê que deu para você.